verdade, eu estou aqui por causa do amor dos irmãos, porque o Senhor mudou de ideia a meu respeito. Os irmãos sabem que eu passei quase 10 dias na UTI, no Hospital Geral, e Mané estava lá, testificou que realmente eu fiquei entre a vida e a morte. E eu confesso a vocês que naquele momento, naqueles dias anteriores, pode pegar meu filho, desligar e ser perturbado, porque eu não sei lidar com ele. Eu confesso que naqueles dias anteriores, o que eu desejava, a minha oração, era que o Senhor me levasse, mas o Senhor não quis me levar. Eu digo que Deus mudou de ideia, tá? Porque minha condição, como o Mané testificou, eu não lembro de nada, a condição era a pior possível. Mas eu aprendi na Bíblia que Deus muda de ideia. O que é que você acha disso? Ele não muda de ideia com respeito ao seu propósito eterno. Esse propósito, ele está em curso e vai ser estabelecido. Amém? Os novos céus a novo céu e a nova terra, o Senhor vai estabelecer. Mas as questões pequenas das nossas vidas, Deus muda de ideia. Esse não é o nosso tema nessa manhã. Eu quero falar de uma coisa muito simples. Pena que muitos irmãos não estão aqui, mas o Senhor sabe de tudo. Amém. Está aqui quem precisa ouvir. Amém. E estão lá, e o Senhor está ministrando também ao coração deles. Amém. Mas eu quero falar de uma coisa muito simples, muito pura, muito inocente, que não precisa de grandes eruditos para interpretar, porque nós sabemos que tem partes da Bíblia que são de difícil interpretação, não é, irmãos? Está escrito lá na Bíblia, em Pedro falando que Paulo falava de certas coisas que era tão profunda, que era de difícil interpretação. Imagine, se Pedro está dizendo isso, o que eu direi? O que nós falaremos? Então nós temos parte da Bíblia que são o fundamento, como está lá em capítulo 5 de Hebreus, capítulo 6, a palavra de fundamento, da qual todos nós devemos ser mestres. Ali, quando fala de ser mestres, não é igual ao mestre que está lá em Efésios capítulo 4. Não, ali não é dons carismáticos. Ali é o homem que é um dom de Deus para a igreja, seja como apóstolo, estabelecendo igrejas. Não existe apóstolo, irmãos, que não estabeleceu igrejas. Não existe. É uma contradição. Como é que você é enviado? Enviado para quê? Você é enviado para estabelecer o quê? Igrejas. Eu chamo assim de plantar igrejas, porque a igreja é uma coisa viva. Amém? Amém. E por que plantar? Porque Paulo, pelo Espírito Santo, usou essa expressão, irmãos. Ele falou assim: Paulo planta. Pronto. E Apolo rega. O que ele está dizendo? Que a igreja ali em Corinto não foi plantada por Apolo. Quem chegou primeiro ali, pregou o Evangelho, e as pessoas nasceram de novo e começaram a reunir, partir o pão, foi Paulo. Foi ou não foi? Paulo foi o plantador daquela igreja e de outras mais. Estou falando especificamente de Corinto. Aí o que acontece? Uma igreja que é plantada por um irmão que foi usado para estabelecer, aquela ação é apostólica. Então, um apóstolo, o que significa a palavra apóstolo? Enviado. Enviado para quê? A gente já sabe qual é o propósito. Enviado para estabelecer o quê? Igrejas. Ele é um plantador de igrejas. Mas aí a igreja, ela fica somente ouvindo aquele irmão que estabeleceu? Não. A igreja é aberta a todos aqueles ministros do Senhor que a edificam. Amém? Amém. Se vem alguma... Aí você diz assim: nós estamos abertos a todos os ministérios. Não estamos. Em 95, quando estive na conferência com o irmão Stephen, de saudosa memória, que está agora no paraíso, amém?
já habita lá, né, irmãos? Esperando a manhã da ressurreição, a gloriosa manhã da ressurreição. O irmão disse assim, quando ele compartilhou, em 95, naquela época, foi a maior conferência que eu participei, tinha muita gente, não tinha lugar. E aí irmão Stephen falou assim: nós precisamos amar todos os irmãos, precisamos ter um coração como o coração de Deus para amarmos e recebermos todos os irmãos. É verdade ou não, irmãos? Amém. Filadélfia é aquela igreja que recebe, ama e cuida de quem? De todos os irmãos. Não só os irmãos que reúnem aqui, não. Sim. Todos os irmãos. A igreja é muito mais ampla do que apenas um local de reunião. Até porque nós sabemos que isso aqui não é igreja. Sim. Isso aqui é um local de reuniões. Quem é a igreja? Nós. No nosso caso, nós não vamos à igreja. É a igreja que vai reunir em tal lugar. Que pode ser uma floresta, pode ser à beira de um rio, pode ser nas catacumbas, lembra? Pode ser aonde? Em qualquer lugar. Amém? Amém. Está de acordo com as Escrituras? Amém. Sim, claro. Então, meus irmãos, Paulo foi a Corinto, estabeleceu ali o testemunho do Senhor, e aí depois veio Apolo. Apolo era eloquente, conhecedor profundo das Escrituras, mas Apolo tinha uma deficiência. Ele ainda não tinha alcançado aquela visão mais ampla que Paulo tinha alcançado. E a quem Deus usou para clarear, para tornar mais claro o caminho de Deus para ele? Você lembra quem foi? Um casal, meus irmãos, que ouviu ele. Paulo não estava em Corinto, ouviu ele pregando, eloquente. E aí nós tínhamos ali uma irmã chamada Priscila, ou Prisca. Na verdade, um é grego, outro é romano, mas é a mesma pessoa, Prisca ou Priscila, que era esposa de quem? Do irmão Áquila. E aí, o que foi que aquela irmã fez? Quem tinha o dom de mestre, Áquila ou Priscila? Priscila. Mas Priscila exercia publicamente aquele dom? Não. Ela não levantou-se na reunião da igreja? Não. Ela estava com certeza com o sinal de autoridade, de submissão, por causa dos anjos que vêm à reunião da igreja. Você sabia? Isso aqui está cheio de anjos, mas você não vê, nem eu, mas está cheio de anjos. Anjos de Deus e também anjos do inimigo. Sim. Os anjos de Deus vêm à reunião porque eles querem aprender. Você sabia? Os anjos vêm à reunião. Qualquer reunião da igreja, os anjos estão presentes. Os anjos são seres inferiores ao homem. Você sabia disso? Inferiores ao homem. Porque os anjos, eles existem para nos servir. Os anjos são nossos garçons, diz a Bíblia. Isso está em Hebreus. Então, meus irmãos, os anjos estão presentes e aí eles estão olhando a ordem. Qual a ordem? A igreja está em ordem. Lembra que a Bíblia diz, pelo Espírito Santo, através de Paulo, fazei tudo com ordem e decência. Ordem é para todos. Para todos. Nós temos que fazer tudo com ordem. Por exemplo, hoje nós partimos o pão, amém? Amém. Eu sempre gosto de lembrar, de trazer à memória essas coisas, porque nós esquecemos. É inacreditável. Eu dou aula constantemente na área teológica e eu vejo muitos alunos que decoram, mas não aprendem. Decorar não significa aprender. Você pode decorar, mas não tem nenhum entendimento, nenhuma revelação daquilo que você decorou. Amém? É verdade ou não, irmãos? A gente precisa o quê? Receber espírito de sabedoria e de revelação. Então veja só. Você sabe por que nós partimos primeiro? Nós comemos o pão e depois nós tomamos o cálice? Eu já falei isso aqui, mas você sabe? Quem sabe? Quem pode me dizer? Quem me disser vai ganhar um presente.
É um livro. Eu tenho 2 livros ali, um de Jessie Lewis e outro de Madame Guyon. São duas mulheres de peso que tinham o dom de mestre. Quem é? Por quê? Cadê? Quem foi? Levanta aí. Quem é? Isso. Quem é o irmão? Hudson. Ah, vá. Tenha paciência com o velho, viu? Fale, irmão, por favor. Primeiro corpo de Jesus foi rasgado na cruz, o Senhor perdoou. Por isso que primeiro bate o pão e depois perdeu o cálice. Ok. Obrigado, irmão. Você, só porque você foi corajoso, você já ganhou o livro. Mas você não respondeu. Tá? Mas é para incentivar você. Amém. Preste atenção. Por que desde que eu me converti, que eu me perguntava, por que a gente sempre parte primeiro o pão e depois o cálice? Por que não é o contrário? Porque na Bíblia existe o quê? Ordem. Há uma ordem. Amém? Amém. Você diz amém a isso? Amém. Deus é um Deus de ordem. Então por que primeiro o pão? Irmãos, Foi dado na cruz e o sangue foi derramado. certo, mas o que significa isso? Olha, irmãos, preste atenção, eu vou falar de novo, eu já falei aqui, mas você decorou, você não aprendeu. Isso é glorioso. Essa ordem é sobrenatural. Você acredita nisso? Mas eu parti o pão durante muito tempo da minha vida. E olha que é muito tempo. Eu fiz agora 52 anos que Jesus me suporta. Ele me salvou. Lá em 1970, Jesus me encontrou. Amém? Amém. Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que primeiro é o pão? Eu não sabia. E depois é o cálice. Será que nós podemos primeiro beber o cálice e depois o pão? E comer o pão? Disseram, não, porque a ordem é essa. Sim, mas por que a ordem? Por que é assim? Preste bem atenção. Talvez eu tenha que repetir isso. Primeiro é o pão. E eu queria dizer para você, o pão representa o quê? O corpo de Cristo. O próprio Senhor, o corpo dele foi rasgado na cruz. Mas por que nós comemos primeiro o pão? E esse pão é o quê? Pode ser qualquer um. A gente pode comprar ali na panificadora e trazer e despedaçar os pedacinhos para os irmãos? Não. A gente pode comprar esse pão na panificadora? Não. Pode, se ele for sem fermento. Pode. Mas não é assim. Você não vai encontrar assim. Ele tem que ser sem fermento. Por que sem fermento, irmãos? Fermento na Bíblia representa o quê? Pecado. O Senhor Jesus tem pecado? Não. O Senhor Jesus é o quê? Perfeito. Jesus cometeu algum pecado? Não. Assim, o mais leve deslize? Não. Ele foi grosseiro. Me perdoe, eu fui grosseiro com você. Ele foi hilário. Ele brincou com as coisas de Deus. Coisa simples, não foi nada de horroroso. Jesus cometeu isso? Nada. Jesus foi perfeito em tudo que fez. Aí alguns dizem assim, Jesus lá no templo pegou o chicote, cirou. Eu acho que Jesus pecou. Irmãos, a Bíblia diz que o amor. A irmã leu o versículo lindo do texto de 13, capítulo 13, que o amor o quê? Não o quê? Se irrita. Você acha que Jesus estava irritado? Quem é o amor? Quem é o amor? Deus é amor. Jesus é Deus? Amém. Então ele não pode se irritar. Ali ele fez aquilo pelo zelo da casa do Senhor, que ali ainda era Antigo Testamento. Ali ainda Deus habitava no templo. Mas hoje Deus habita em que templo? O templo que é a igreja, coletivo, e o templo que é você, individual. Quando nós estamos, irmãos, na rua trabalhando, Mané no frigorífico, Henrique lá na bicicleteria, né? É assim que chama, Henrique?
Banana vai. Banana vai? É o nome da bicicleteria? É realmente surreal. Banana vai? Bike. Ah, banana bike. Banana bike. Então quem pega a bicicleta é um banana que vai. Brincadeiras à parte, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós estamos nas nossas atividades, sejam quais elas forem, o Senhor habita dentro de nós. Ele está mesclado com o seu Espírito, que a Bíblia diz assim: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Amém? Amém. Amém? Amém. Então o Senhor está misturado, mesclado com o seu Espírito. Está dentro de você. Você diz amém? Amém. Deveria ser um amém ululante, porque essa é uma verdade, é um dos mistérios da Bíblia. Deus Todo-Poderoso, glorioso, Sim. Ele habita em nós. Amém. Amém? Amém. Mas quando nós nos reunimos, quando há o ajuntamento, amém? Ele não só habita em cada um de nós, Ele está em nosso meio. Olha, irmão, que coisa gloriosa. Você crê mesmo que o Senhor está aqui no nosso meio? Amém. Ele prometeu. Verdade. Se Ele prometeu, Ele faz, Ele cumpre. Amém? Glória a Deus. Diga amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, Amém. posto isso, eu queria dizer para você, esse pão aqui, que não tem fermento, ainda tem aqui uns pedacinhos. Glória a Deus. Ele não pode vir já partido. Ele tem que vir inteiro. As irmãs fazem, né? As diaconisas, e um serviço de diaconia. Aí, aqui tem um revezamento, né? Entre as irmãs. Sim, muito saudável. Não sou para carregar ninguém. Aí você tem o pão aqui. Aí os irmãos aqui oram e aí quebram, né? Reparte. E aí serve. Mas meus irmãos, olha que coisa linda. Quando você serve este pão, o primeiro pão, sem o quê? Fermento. Você sabe quais tipos de fermento que tem na Bíblia? Só para citar alguns. Fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? Irmãos? A hipocrisia. São atores. O que é hipocrisia? Ele demonstra uma coisa, mas no interior ele não quer. Não é. Você entendeu? Você sabe que nós temos um fariseu dentro da gente. Não tem? Eu não tenho. Tem sim, eu tenho. Sabe o que é? É quando a gente demonstra ser uma coisa, mas não é. Você já notou que aqui a gente é tão doce com os irmãos, a gente é tão amoroso com os irmãos, mas em casa a gente irrita a esposa, a gente irrita o pai ou a mãe, a gente é grosseiro com o pai e a mãe. Você notou que adolescente, tem a palavra dor, adolescente não é fácil. Eles descontam tudo nos pais, maltratam os pais, mas a galera, ele é pianinho. Porque, meus irmãos, eu aprendi é que o adolescente sabe que o pai e a mãe jamais vai abandoná-los, pode fazer o que for. O pai e mãe ama de paixão os seus filhos, é verdade ou não? Amém? Amém. E quando fazem piso na banana, quando fazem as coisas erradas, quem é que socorre? Os pais. Mas quem é que eles maltratam? Os pais. Então os adolescentes são assim, meus irmãos, eles maltratam os pais porque eles sabem que o pai ama eles de forma incondicional. Já a galera, se eu pisar na bola, não é assim que usa a expressão lá, da meninada, tem que ser mais, né? Vamos ficar casados. Aí ele não é grosseiro, porque senão o pessoal vai repreender ele. Mas voltando aqui, irmãos, eu quero dizer para você, muitas vezes nós agimos como adolescentes diante do Senhor. E o Senhor nos rejeita. Quem é que é o noivo? Quem é a noiva? Quem é que erra? Quem é que falha?
peca e o noivo rejeita a noiva? Não, o noivo está esperando a noiva. Ele está cuidando da noiva. Ele diz que ele alimente dela. Irmãos, nós somos amados pelo Senhor. Amém. Ele prometeu nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Aí o que acontece? Aí você vem, a irmã falou o fermento dos fariseus, qual outro? Adiante. Sim, Política. política. Saduceus e incredulidade. Incredulidade. Viu? Tem vários tipos de fermento. Mas aqui nesse ponto tem fermento? Não. Amém? Tem política na igreja? Não deveria ter. Não, na igreja não tem. Não Estou tem. falando da igreja gloriosa. Amém. Conforme Jesus quer. Tem política na igreja? Não. Tem hipocrisia na igreja? Não. Aí você diz, não deveria ter. De novo. Não é? Não deveria. Não tem. Porque o Senhor vai nos apresentar a Ele mesmo, Sim. sem mácula. Sim. O que é mácula, irmão? Ferida. Quantos irmãos não estão aqui hoje sentados porque estão feridos com os irmãos? Verdade ou não, irmão? Não vem na reunião porque o irmão decepcionou ele. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós, em nós mesmos, somos uma decepção. Um dia, Henrique vai me decepcionar. De novo. E de novo. Todos nós, é verdade ou não, irmãos? Você concorda comigo? Mas o que é que nos faz ficar juntos, estarmos juntos, mesmo nas decepções? Esse pão que está aqui. Amém. Porque nós estamos neste pão. Amém. Amém? Amém. Os irmãos que vêm para a reunião estão nesse pão? Amém. Os irmãos que não vêm para a reunião estão nesse pão? Amém. Todos estamos nesse pão. Glória a Deus, amém? Amém. Eu não sei quem foi que leu um versículo que diz assim: quem se deu na cruz por muitos. Quem foi que leu? Alguma coisa sobre a redenção, ele fez por muitos. Aparece alguns versículos na Bíblia falando por muitos. Mas irmãos, aí alguns irmãos pegam esse versículo e dizem assim: está vendo? Ele não fez isso por todos. Ele fez por muitos. Não, meus irmãos, ele fez por todos. Ele amou a todos. Sim. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da. Mas aqui ele já está falando de uma situação mais profunda. Ele está falando daqueles que responderam à sua salvação, que não são todos, são o quê? Hein, irmãos? Muitos. Deus amou o mundo, mas o mundo está aqui hoje, irmão? Não. O que seria? Aqui tem uma fonte nova na Maria. Mas aqui estão o quê? Os muitos que responderam à salvação de Deus. Aleluia! Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Não alegria você fazer parte dos muitos? Amém. Hein? Ele amou o mundo, ele ama o mundo, ele quer que todos sejam salvos e cheguem a o pleno conhecimento da verdade. Mas todos estão aqui, irmãos? Não. Então, toda vez que você lê os versículos que falam muitos, você está falando daqueles que responderam à salvação. Sim. Creiam no Senhor. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Graças a Deus. Amém. Eu faço parte desses muitos. Amém. E vão entrar onde? Na glória. Nosso futuro já está garantido, amém? Amém. Mas eu não falei por que esse pão comigo primeiro. Irmão, olha bem. Esse pão é sem fermento. Ele é o quê? Sem o quê? Representa o que o fermento? Então esse pão, presta atenção para você não esquecer. Toda vez que você comer este pão, primeiro é o pão, por quê? Porque o supremo propósito de Deus não vai nunca mudar. Você diz amém ou não? Amém. Deus não muda de ideia com respeito ao seu propósito. Agora, com respeito a questões nossas, pequenas, se a igreja orar, Deus muda de ideia. Vou dar só um exemplo. Eu gosto sempre de mostrar na Bíblia. Não tiver na Bíblia, né? Por exemplo, Deus foi diretamente a Ezequias. Imagina que Deus vem até Pedro. Pedro querido amado. Eu estou tão feliz de vê-lo aqui, irmão. Amém. Olha também, irmão. Nós precisamos nos alegrar e dizer que maravilha. Meus irmãos estão aqui na reunião. Amém. É uma alegria, irmão. Amém. Alegrado no Senhor, amém? Amém. E, irmãos, Glória a Deus. aí, o Senhor chega e diz para o Pedro, acerta a tua vida, porque hoje eu vou te levar. Não foi isso que Deus fez nas igrejas?
Sim. Foi ou não foi? Foi. Aí Ezequias fez o quê? Chorou, se quebrantou, Sim. se humilhou. Sim. Olha, Deus dá graça aqui aos humildes. Se humilhou, ele fez o quê? Pediu a Deus: ó Senhor, não me leva a boca. Não é? Olha bem, aí Deus foi tocado pela oração. Irmãos, eu estou aqui porque a igreja orou por mim. Amém. Sabia? O médico disse, outro milagre que está acontecendo. O médico disse: o senhor Carlos, o senhor só vai ficar bom de sua visão daqui a partir de 6 meses. Eu já estou melhor agora. Amém. Já estou sim, pirata da perna de pau. Piratas do Caribe. Eu chegava em alguns lugares de amigos assim, aí eu sou Carlos, o pirata. Algo me cure, mas tudo bem. Mas está melhorando, eu não estou perfeito, mas eu estou melhor. Glória a Deus. Então, Deus aí ouviu Ezequias, disse, voltou. Olha, irmãos, como é importante orar. Ah, mas Deus já sabe de tudo. Não, mas Ele quer que você ore. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. O propósito da oração é comunhão com Deus. Amém? Aí, como é o nome? Felipe, né? Felipe? Esse menino lindo, esse príncipe. Vocês também todos aqui são príncipes. São filhos do quê? Amém. Amém? Aí imagina, Felipe vai fazer uma prova. Ó, Senhor, me ajuda. Não deixa eu pescar. Eu sei que o Senhor me fez pescador, mas de homens. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha uma disciplina, 2 disciplinas que eu odiava. Até hoje eu odeio. Se precisasse eu aprender isso aí do céu, eu estava ferrado. Estatística e matemática financeira. Todo mundo, matemática não é para mim. Aí os colegas tudo pensa. As respostas todas de Jesus, me aguente, me suporte, me guarde, me salve, meu Pai, eu estou com vontade de pegar essa peça. Eu não peguei. Eu fui o último a sair da sala. Chorei naquela prova. Meu Deus, faça o milagre, a primeira 7. Oh Deus, faz o milagre, meu Pai, não deixa eu pescar, Senhor. E os colegas, nesse mundo, como é que é peça para você se livrar disso? E o Senhor me ajude, meu Pai, meus irmãos. Eu fiz, eu passei eu passei na prova, glória a Deus. A primeira 7, eu tirei 7,5. Curso de administração eu fiz. Irmão, matemática financeira e estatística é algum endemoniado que inventou isso. Não é assim que fala, isso aí é alguma coisa. Não, brincadeira, isso é brincadeira, só para você não dormir. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não somos puros como Cristo. Não somos. Ele está nos transformando em pessoas puras. Amém? Ele vai nos apresentar sem mácula, que é o quê? Ferida. Uma mácula é ferida. Quando você tem um acidente, eu acho que não dá para mostrar, porque está com causa disso. Agora mesmo o Rogério lá de Salvador caiu na moto, não foi? Sim. Deu um acidente, se lascou a perna. Abriu no meio a perna. Depois horrível. E não quero nem ver. Eu não estou bem para ver essas coisas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando aquilo fechar, já é a segunda vez, viu? É uma moto não é de Deus, não. Eu confesso que essa moto, eu sou igual, né? Se o filho dele trouxer uma moto, ele fez assim, ó, te devolva. E tem carro que você tem no moto. É uma perturbação do campo. Irmãos, eu digo para você, tenha cuidado. Mas esse não é o foco, irmãos. Quando o Rogério ficar bom, ficou bom, estamos orando por ele, né? Amém. Graças a Deus que o Senhor livrou ele do pior, meu filho querido. Quando ele ficar bom, o que vai ficar na perna dele? A cicatriz. Mácula é cicatriz. Irmãos, nós temos que reconhecer que nós temos muitas cicatrizes. É verdade ou não? E muitas vezes a cicatriz ainda dói. Sabia? Mesmo cicatrizado, dói. Por exemplo, você está no frio, aí aquilo dói. Ah, porque foi colocado no metal ali. E quando é frio, dói. É verdade ou não, irmão? Você sabia que quando a pessoa perde uma perna ou um braço, ele sente que ainda tem um braço e a perna? Se
gordo não tem braço, sente gordo não tem perna, e alma se revolta. Mas é verdade, acontece isso, é ou não? Pois é, irmãos, presta atenção. O Senhor Jesus, nós temos cicatrizes. E nós muitas vezes nos magoamos com os irmãos. O cu já passou, mas a cicatriz ficou e ainda dói. E por causa disso a gente não vem para a reunião, a gente não quer encontrar com o irmão. É verdade ou não, irmão? É verdade. Mas é só que cicatriz, o Senhor diz que vai limpar, mácula e o que mais? Ruga. O que é ruga, irmãos? É sinal de coisa velha. Muitas vezes nós carregamos coisas velhas. É ruga. E Jesus está fazendo plástico na igreja, irmãos. Quando você não vem para a reunião da igreja, você fica mais enrugado. Aí você chega na velhice, aí diz assim, rapaz, você está parecendo um maracujá de gaveta. Não é assim, gente diz. Quantas atrizes eram lindas, aquela coisa. Ontem eu falei hoje para ela, Angelina Jolie, que está comigo. Não, aí Daniel disse assim, Angelina Jolie, tudo velho, todos nós. É ou não é? Não adianta a classe, quanto mais estica, qualquer de caveira. Você lembra que é assim, Gonçalves? Uma mulher morreu, parecia uma caveira, antes de morrer, de tanto esticar. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa ser, já tem aí outras coisas. Então, meus irmãos, é isso que eu quero falar hoje também para você, mas eu não terminei. Aí, Pedro chora, ele chorou também, graças a Deus, né? Todo crente que chora, chora, ó Senhor, Senhor, confia. Aí você começa a falar qualquer coisa, eu tenho que pagar a minha prestação. Ou seja, aí o Senhor diz, Pedro, eu ouvi teu choro, teu coração, eu vou te dar mais 15 anos. Eu pedi mais, mas possivelmente aí eu só fiz. Para quem ia morrer naquele dia. Então Deus mudou de ideia? Sim. Mudou ou não mudou? Mudou, tem outros textos na Bíblia. Deus muda de ideia. Então isso me animou para orar, sabia, irmãos? Eu disse, meu Deus, se Deus muda de ideia, eu vou orar para que o Senhor tenha misericórdia. Agora, claro, Ele muda de ideia, mas a sua vontade. Amém? Amém. É a vontade dele, permissiva, que opera. Muitas vezes, não é? Você crê? Está na Bíblia, irmãos, isso? Deus mudou de ideia com Ezequias? E ele não pode mudar de ideia com respeito a nós? Pode sim, meus irmãos. O médico diz assim, não, você só tem 2 anos de vida, e Deus te dá 20. 20 diz amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Então presta atenção. Por que nós comemos primeiro o pão? Porque o pão é sem fermento. Mostra que Cristo é o quê? Sem pecado. Então ele é o quê? Perfeito. O propósito eterno de Deus, lá antes da gente pecar, qual foi? Qual é o propósito de Deus? Antes, lá na eternidade passada, que Ele teve com respeito a nós, antes de nós pecarmos, o propósito de Deus é triplo. Que Deus é triplo. O Pai vai ganhar filhos maduros, semelhantes a Jesus. Amém. Ele está fazendo isso em nós, irmão. Queiramos ou não, Ele está fazendo. E Ele vai terminar a boa obra até aquele dia. Aleluia! Amém? Amém? Amém. Eu às vezes não coopero, hein? Não, às vezes não. Eu geralmente não coopero. A maioria das vezes eu não coopero. Isso é um problema. Mas Deus tem um propósito que Ele vai cumprir. Amém? Amém. O Filho quer irmãos. O Filho quer irmãos. Eu declararei o teu nome no meio dos meus irmãos. É Hebreus. Ele quer irmãos. O Pai ganha filhos maduros. Amém? Sim. Deixa eu fazer só uma pergunta para a Céu. Qual é o seu filho que mais é assim? Eu sei que da irmã é ele. Eu estou falando de propósito de assim. Daí as meninas não sabem. É ele. É o bonitão. Né? Aí qual o desejo da mãe? Aí é como o pai nem pegou, mas a mãe já foi pegar. Entendeu? Que a coisa é umbilical. É a víscera, tá bem? É a mãe. 9 meses aqui, depois foi a operação de despejo. Ele não dava mais esse cabeção dessa mãe. Acabou com a irmã, pelo amor de Deus. Tantos pontos, só tantos. Aí nasceu ele. Ela tem esse carinho por ele.
Né? Aí quem era desejo, irmão? Se ela pudesse ter nascido, ela queria filho igual a quem? Irmão? Não é essa. Dois Fernando também não veio isso. Você está entendendo, irmãos? Jesus é o Filho perfeito do Pai. Quando Jesus saiu das águas, disse: este é o meu menino. Né? Eu não tenho um menino, também me ama muito, né? Nosso filho, né? Aí, Jesus abriu, olha, Jesus nunca tinha curado o enfermo, nunca tinha ressuscitado o morto, Jesus não tinha feito nada. Ali, 30 anos ali, obediente, ali, junto com José, aprendeu a profissão, está ali em Nazaré, aquela cidadezinha desprezível. Quem vem de Coelho de Nazaré? Não tem nada no lugar. Na Baixada Fluminense, na Rocinha, era alguma coisa assim. Não era o bairro rico, não era Caminho das Árvores, não era o Horto, era lá no subúrbio. Jesus está lá, aprendeu de José a profissão. José ele passou ali 30 anos de palco, sem nada a fazer. E quando ele aparece às margens do Jordão, o Espírito Santo aponta, revela para João e diz assim, ele bota o dedão assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. A tradução correta não é tira. A tradução está errada. Carrega, leva o pecado do mundo. Ele não tirou, tira o pecado do mundo, não está sem pecado? Não, é uma coisa errada. A tradução eleva, porque Isaías 56 diz que ele levou sobre si o quê? Nossas dores, nossos pecados, tudo ele levou sobre si. Entendeu? E caiu. Então presta atenção. Ele não fez nada, irmãos, para merecer um diploma, um certificado, nada. Só obediente, 30 anos, com uma raiz na terra seca. Mas quando ele foi, ele se batizou, ele subiu das águas, o Pai não suportou, não aguentou. Era também uma aguentaria. O Pai aí abriu o céu, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma bomba. E ele diz o que do céu? Eis o meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. A tradução li com prazo, né? Eu tenho toda a minha alegria. Mas até ali Jesus tinha feito alguma coisa para merecer? Não, meus irmãos. Se os pais te amam, você fazer qualquer coisa, eu amo você. Ela vai bater palmas para ele, mesmo se ele fizer o queira. Ainda gosta, meu filho? Ela não é? Ela vai bater palmas. Ela não quer que quem faz ele, meu pai, porque ele é o queridinho dela. Ela faz a comidinha que ele gosta. Entendeu? Aí ela queria ensinar para Inamar a fazer isso, a Inamar para coisa boa. Não é? Você entendeu? Deus abençoe sua fé. Então, preste atenção. O supremo propósito de Deus, o Pai, o que ele quer, irmãos? O que ele vai ganhar? Uma família de muitos e muitos filhos semelhantes a quem? Pronto. Repita aí. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso é que o Pai ganha. E Ele está operando em mim e você para nos tornarmos esses filhos semelhantes a Jesus. Aleluia! Tanto que Jesus era chamado unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que é unigênito, único. Agora, ele não é mais unigênito, irmãos. Ele agora é o quê? Porque tem quem? Eu e você. Nós também somos filhos do mesmo Pai, pelo novo nascimento, pela regeneração. O Pai vai ganhar uma família de muitos filhos semelhantes a quem? O Filho vai ganhar o quê? Muitos irmãos, repita. Muitos irmãos. E é a noiva. Esses muitos irmãos é a noiva. Ele agora não é mais unigênito, ele agora é primo, ele é o mais velho, tem outra
Santo, o pai vai ganhar uma família, o filho vai ganhar irmãos e a noiva. E o Espírito Santo vai habitar nessa noiva, vai habitar nesses muitos irmãos, muitos filhos, porque o Espírito Santo vai habitar, porque nós seremos o seu templo eterno. Amém? Amém? Nós somos hoje templos individuais do Espírito Santo. Mas como igreja nós estamos sendo treinados a no futuro sermos a nova Jerusalém. E o Espírito Santo vai habitar, porque nós seremos seu templo coletivo. Aprendeu agora? Porque nós comemos esse pão primeiro. Esse pão representa o propósito eterno de Deus antes de nós pecarmos. Na eternidade passada, Deus propôs em seu coração que Ele queria uma família, pai, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O filho, irmãos, que vão se tornar sua o quê? Noiva, sua esposa, a esposa do Cordeiro, o Espírito Santo. Nessa esposa vai ter o seu templo eterno. Amém? Amém. Por isso que nós comemos esse pão primeiro. Nós estamos declarando, Pai, independente de termos pecado, independente de termos falhado, o seu propósito vai ser cumprido. Amém. Você diz amém? Amém. Amém? Amém. Então, olha, não esqueça, aprenda, não decore. Então, toda vez que eu pego esse pão, eu estou dizendo, Senhor, nós pecamos, nós falhamos, nós decepcionamos, mas glória a Deus, independente de nós, o Senhor vai cumprir o seu propósito. Amém. Amém, irmãos? Amém. Okay. Aí depois, nós vamos para o cálice. Aí nós bebemos o cálice. Por que depois? Porque, meus irmãos, aqui está falando que Ele derramou o seu precioso sangue na cruz. E como o irmão leu aqui, sem derramamento do sangue, não há remissão de pecados. Aí o sangue foi, olha para mim, os jovens, o sangue foi necessário para remir-nos dos nossos pecados. Porque nós, irmãos, caímos, nós fracassamos. Mas Deus vai nos recuperar ao seu propósito eterno, proposto em seu coração, antes da fundação do mundo. Glória a Deus, amém? Amém. Antes de nós pecarmos, Ele derramou o quê? Seu sangue. Então, sangue é para nos trazer de volta ao seu supremo propósito. Porque Deus não desistiu de mim e de você. Nunca vai desistir. Ele disse, lembra que você desiste. Eu já desisti muitas vezes de mim mesmo. Confesso a você. Mas o Senhor não desiste de nós. Amém. Amém? Ele fala lá em Hebreus, não te deixarei, nunca te abandono. Mas muitas vezes a gente não se sente abandonado. É ou não é? Mas nós temos que... Olha, irmãos, presta atenção. Nunca duvide na escuridão. Nunca duvide nas trevas daquilo que Deus te falou da luz. Nunca esqueça na escuridão daquilo que Deus te falou na luz. Por isso que eu penso assim, reunião é para a gente estar com a Bíblia e o caderno, ou anotando no celular, porque depois você vai iluminar e isso se torna a sua sólida rocha, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu te falar, eu já tremi, eu já desmaiei, eu já caí em cima da rocha. Passa tudo isso em cima da rocha, não sai da rocha não. A rocha que é Jesus. Então, irmão, a rocha não se abala, não treme, não se abala, não sai do lugar, não tem terremoto. Essa rocha é eterna, é inabalável. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, se você cair, duvidar, se decepcionar, tudo passa em cima da rocha, não sai da rocha. Amém? Glória a Deus. Quanto tempo eu tenho? Compreendeu, meus irmãos? Deu para compreender? Amém? O que é o pão primeiro? Porque o supremo propósito de Deus nunca vai ser frustrado. Ele vai ser cumprido. Aquilo que Deus propôs na eternidade, Ele vai fazer no tempo em nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus.
Agora, por que depois nós temos que tomar o cálice? Porque nós pecamos, nós falhamos, nós caímos, nós decepcionamos. Aí, o Senhor tem que derramar o seu sangue na cruz para nos trazer de volta o seu propósito, o quê? Eterno. Então, por isso, primeiro o pão, depois o cálice. Não é por lá. Não é porque, não teve ideia. Primeiro a gente bota o pão e depois bota o cálice. Não, está dentro da Bíblia. Se está na Bíblia, não responde. Qual a revelação que está aí por trás da Bíblia? Que o Senhor nos leva além da mera letra, a tocar no Espírito da sua palavra. Amém? Amém? Pronto, eu tenho 10 minutos, eu acho que eu já tenho 9. Eu quero agora que, essa é a minha introdução, não sei o que é mensagem, mas glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Hebreus. Meu filho ali, nosso filho, viu, irmãos? Eu pedi para ele me mostrar quando for 11h20, tá? Está faltando 10 minutos. Hebreus, capítulo 1, por favor. Você sabe que Hebreus é um livro de exortações. Nós temos ali 5 exortações, grandes exortações. Não vou falar sobre ele, só vou falar sobre um. Se você quiser anotar, para você estudar em casa, anote agora. A primeira exortação, ou advertência. Carlos, só tirar uma dúvida rapidinho. A gente sempre foi orientado a responder em 1 Coríntios 11:23 para um novo convertido, para uma pessoa que está participando da reunião pela primeira vez. Porque sempre fazem pergunta, né? Por que a gente faz dessa maneira? Se a gente copiou o catolicismo. Então, eu sempre respondi em 1 Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Isso. Então ele tomou primeiro o pão, sim, depois o cálice. Agora você então sabe. Eu respondi conforme está na palavra. Mas agora você foi além disso. Não é que é além da palavra, não. Agora você tem a revelação da palavra. Sim. Amém? Jesus tomou o pão. Ele tomou o pão. Ele está dizendo o quê? Meu propósito será estabelecido. Independente de vocês, meu propósito vai ser cumprido. Aleluia! Tipo, o inferno vai se levantar, pessoas vão se. Até vocês mesmos vão ser contra mim. Ele foi lá, não, Senhor, não faça isso, não. Tenha misericórdia de ti. Aí Jesus interpretou o quê? Quem está fazendo isso? Quem está ensinando ele? Atrás de mim, Satanás. Essas duas exortações. Às vezes, nós somos usados por Satanás quando falamos fora do seu propósito. Por isso, nós precisamos compreender o propósito de Deus. Então, primeiro é o pão. Você sabe de uma coisa? Qual foi o primeiro apóstolo que recebeu a visão celestial do partir do pão? Foi Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. O primeiro relato é de Paulo. O primeiro relato. Depois é que os evangelhos foram escritos. 1 Coríntios foi escrito antes do evangelho. O que Paulo diz? Porque eu recebi do Senhor. Paulo recebeu diretamente do Senhor. E também vos entreguei. E na noite que Jesus foi o quê? Olha, irmãos, ele foi o quê? Apesar da traição da humanidade, ele diz, ele tomou o pão. Ele levanta e diz, apesar da traição de vocês, eu vou cumprir o meu propósito. O propósito do Pai, antes do pecado, vai ser estabelecido. Custe que custar, aconteça o que acontecer, o inferno se levante, ele vai cair. Mas o meu propósito vai ser cumprido. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Descanso nisso. Amém. Quando me vem as dúvidas, eu tenho muitas. Eu fui dizer, Senhor, aquilo que o Senhor falou na luz, agora eu creio na escuridão. Eu estou firme na tua palavra, por isso que eu tenho que cuidar a palavra. Tem que grifar, Amém? Glória a Deus. Amém. Agora, a primeira exortação. Então, agora você já sabe. A primeira exortação, são 5 exortações. A primeira advertência e exortação, presta atenção ao que é dito sobre o Filho. Capítulo 2, versículo 1 a 4. Anote aí, essa é a primeira exortação. Hebreus é um livro de exortações. A primeira, capítulo 2, de 1 a 4, com respeito ao Filho.
Amém? Eu não vou entrar no detalhe. Segunda exortação, ou advertência, está falando sobre nós alcançarmos o descanso prometido. Capítulo 3, versículo 7 e capítulo 4, capítulos 3, versículo 7, capítulos 3, versículo 7 e a 4, 13, 3, 7 até o capítulo 4, 13. Está entendendo? Capítulo 3, versículo 7 até capítulo 4, versículo 13. Terceira exortação, advertência. Ele quer nos levar à maturidade. Nós precisamos nos deixar ser levados à maturidade. Capítulo 5, versículo 11 a capítulo 6, versículo 20. A gente tem que se deixar ser levado à maturidade. Capítulo 5, versículo 11 até capítulo 6, versículo 20. Leia depois esses versículos em casa. Essa é a terceira advertência ou exortação. A quarta advertência ou exortação. Nós precisamos avançar para o Santo dos Santos e não nos deixar retroceder para o judaísmo. Irmãos, o que aconteceu em Hebreus? Os crentes, sua maioria ali são judeus. E a perseguição estava sendo contra a igreja, não contra o judaísmo. Aí aqueles irmãos que eram judeus, que tinham se convertido, agora são cristãos, eles queriam voltar atrás para se livrar da perseguição. Aí qual a advertência? A advertência é: não. É a quarta advertência. Nós precisamos, em vez de retroagir, nós devemos nos aproximar ou entrar no Santo dos Santos. O que significa, irmãos? É ter comunhão com Deus. Na comunhão com Deus, nós recebemos revelação e aí nós não voltamos, nós não vamos retroceder ao judaísmo. Você já notou, irmãos, que às vezes tem irmãos que estão entre nós, às vezes até com muito tempo, e de repente acontece uma ruga, uma mácula, aí ele sai do meio de nós e vai para onde? Judaísmo. Vai para o judaísmo, o cristianismo. E aí lá cresce e se torna até reverendo. Aí eu fico olhando assim, meu Deus, cadê a visão que esse homem teve? Ele retrocedeu, irmãos. Isso sempre me preocupa em nosso meio. Será que ele não era claro sobre o caminho da igreja? Será que ele não era claro sobre o testemunho de Jesus? Sobre a vontade de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Se nós não tivermos claros da visão celestial, o nosso futuro aqui não é muito duradouro. Vai ter um momento que você vai ter mácula, você vai se decepcionar e você vai voltar para lá. Aquilo que aconteceu com os irmãos aqui, ó. Então veio a advertência: não volte atrás. Amém? Amém. Por isso que hoje muitas comunidades estão usando kippah, estão usando talit, estão usando sofá, tocando sofá. Isso é o que, irmãos? São esses que estavam voltando, retrocedendo para o quê? Para o judaísmo. Não, meus irmãos, já passou, a velha aliança já caducou, agora estamos em Cristo. Amém. Amém? Amém. Nós somos por Cristo e pela igreja. Efésios 5, 23. E por fim, a quinta e última advertência é para capítulo 12. É a quinta advertência. A quarta foi que a gente avance para o Santo dos Santos. Ah, o versículo eu dei. Eu dei? Não, perdão. É capítulo 10, 19 a 39. Capítulo 10, 19 a 39. E por fim, a última advertência, a quinta advertência, está falando da gente não deixar de correr a corrida e não cair da graça. Amém, irmãos?
capítulo 12, de 1 a 29. Anote aí, capítulo 12, de 1 a 29. Ah, irmão, se vocês pegarem esses textos das advertências, vocês vão entender mais profundamente o livro de Hebreus. Amém? Aí eu quero... Não deixar de correr a corrida. Não deixar de correr a corrida e não cair da graça. Agora presta atenção, irmãos. O que foi que Paulo falou no final da sua vida em 2 Timóteo? Acabei a carreira. Está vendo? Carreira é de corrida. Eu acabei. E guardei o quê? A fé. E agora o que está me esperando? Coroa é o quê, irmãos? Reino. Ele não apenas era salvo, não somente recebeu vida eterna, ele chegou à maturidade. E agora ele vai receber o galardão, que é o quê? Reinar com Cristo. Irmãos, isso é o que Deus quer para nós. Amém. Deus não quer apenas que você tenha vida eterna, Ele quer que você seja um vencedor. Amém? Amém? Amém. Ao que vencer. E por fim, agora eu quero que você abra a Bíblia no último texto. Nós temos um problema que a gente não encara. Que pena, porque era esta a mensagem, mas glória a Deus. Capítulo 10. Aí eu quero pedir a Felipe. Você está com Bíblia, Felipe? Por favor, fique de pé aí, leia para mim. Preste atenção. Capítulo 10, 25. Capítulo 10, só vai ler. Eu não vou explicar, porque não dá tempo. Meu tempo já acabou, com certeza. Capítulo 10, 25. Capítulo 10, 25 até 39. Antes de Filipe falar, só para dizer, olha bem, presta atenção, irmão. Você sabia que nós somos levianos? Nós. O que é ser leviano? É ser leve nas coisas de Deus. Eu sou leve, eu não tenho peso. Nós somos aqui, somos ou não somos? Sim. Nós somos irresponsáveis, nós somos levianos. A gente não leva em consideração as coisas de Deus. Por exemplo, eu me arrependi. Eu estou tomando remédio, pregabalina, tudo isso é desculpa. Mas, por exemplo, eu chego atrasado na reunião, mas no trabalho eu não chego atrasado. Eu estou sendo o quê? Leve. Eu posso. Deus é bondoso, é misericordioso, Ele não vai. Mas presta atenção, tem uma coisa pior. Isso aí é quase irrelevante, mas é sério. Essa é uma coisa pior que a gente faz e acha que não vai ter prejuízo. Vai ter sim. Presta bem atenção a isso. Deixar de reunir, deixar de congregar é um pecado voluntário. Agora, Felipe, fique de pé e leia aí. É um pecado voluntário. Agora presta atenção antes de Filipe ler. Só vai ler o termino. Quem faz isso? Naquela época da igreja primitiva, já tinha irmãos que tinham esse mau costume. Está escrito lá no versículo 25, não deixando de reunir, de comer o costume de. Já tinha alguns. Não, já tinha alguns. Está bem interessante, são alguns. Amém. Graças a Deus. Não fala muito, nem todos, não tem igreja. Mas tem muitos lá que deixaram de reunir. Tem vários motivos, eu não vou falar. Mas preste atenção, meus irmãos. Deixar de reunir, você pensa que é uma coisa simples? Não é. Se você continuar não reunindo, diante de Deus, você vai ver na Bíblia, não sou eu não, é o Espírito Santo falando, você vai cair na horrível mão do Deus vivo. Deus vai julgar no tribunal de Cristo com maior rigor. Diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmão, cair na mão do diabo não é problema, porque Deus tira. Agora, quem tira da mão de Deus? Então, presta atenção, eu quero dizer uma coisa para você. Se você é um filho como o Fernando para a sua mãe, ela vai bater nele, vai ter que sangrar, vai dar uns tapinhas, só para você saber, história de drama, que nem está doendo. Agora, se você, esse filho que deixa de reunir, se prepare para o tribunal de Cristo, você vai receber, vai ser chicote, vai ser aquele negócio que dói, não, aquele negócio de licuri, da manda você tomar banho, vai tomar banho bem nu, aí bate com licuri, se emboca a boca. Presta atenção, você está entendendo a metáfora.
esqueça, voz de William Bonner. Porque mais bonito que ele você é. Agora tem que ver a voz. Presta atenção, abra sua Bíblia e acompanhe para você ver. É coisa séria, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Leia. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como a igreja. Não, desculpe. Me perdoe que meu irmão me deu uma notícia. Fale de novo. Agora, vire para lá. Isso, sabe como ele é bonito, é o príncipe? Agora leia direitinho. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como a igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, mostrando uns aos outros quanto mais perfeitos, todo dia passa continuando. Porque se vivemos deliberadamente o pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Sim. Mas uma vida expectativa de juízo combatente preste a consumir todo o inimigo de Deus. Ó, está falando de quem? Está falando que você deixando de reunir, você se torna o quê? Inimigo de Deus. Aí você diz assim, mas por quê? Eu perguntei, por quê, Senhor? Porque você está impedindo a minha edificação. Efésios, não dá tempo de falar, 2, 22, 21 e 22. Lá diz, estando vós juntamente sendo edificados. Então, se você não vem, você está contra o supremo propósito de Deus proposto aí no banco. Você está entendendo, irmão? Então tem irmãos que acham, não, deixa de reunir, é só deixar de reunir. Não, meu irmão, se prepare, você vai enfrentar isso aí, continue. Fale mais alto. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra da acusação de duas testemunhas, julgai-vos quanto maior castigo merecerá que fez os pés de Deus. Olha, fez o quê? Pisou aos pés do filho de quem? De Deus. Quer dizer, você está anulando tudo que Deus fez e você não está valorizando o que Deus fez. Aí você não vem para reunir. Quando você faz isso, irmãos, não é faltar por um problema. Eu estou dizendo deixar de reunir. Continue. Coisa séria. Profanou o sangue da aliança pelo qual você Fez o quê, irmãos? Profanou o quê? Sangue. Você acha que isso é simples? Tudo isso está embutido no pacote de você deixar de reunir. Por isso, quando eu encontro qualquer irmão que está sem reunir, eu não sou muito amoroso com ele. Eu falo a verdade, em amor, mas eu falo. profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi sacrificado e insultou o Espírito da graça. Aí insultou o Espírito. Meu irmão, meu irmão, quando eu li isso, dá até para ter dor de barriga. Isso é sério, irmão. Isso não é brincadeira, não. E a gente está achando que deixar de reunir é uma coisa simples. Não, deixa de reunir. Tudo isso aí, Deus está dizendo que quando você deixa de reunir, você está pecando. É um pecado voluntário. Continue. Até o 39. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e eu também. O Senhor exercerá o juízo sobre o seu povo. O Senhor exercerá o juízo sobre os incrédulos? Não, sobre quem? Seu povo. Que povo? Esse povo que está deixando de reunir, como era costume de alguns lá na igreja aqui. Já tinha esses aí, irmão. Esses dessa seita, e agora eu vou chamar de desigrejados, né? Esse pessoal aí já começou lá. A serpente já começou lá. Ah, não vou lá não, porque eu não quero ver Daniela. Vou com a cara dela. Não tome a cruz, não tem igreja sem a cruz. Eu já tive problemas e meus irmãos já tiveram problemas comigo. Ele disse que eu sou duro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu digo sempre aos irmãos: olha, irmão, Deus não tem duas igrejas para dois crentes, não. Deus só tem uma igreja para todo crente. Amém? Amém. Você diz amém a isso? Amém. Pronto, irmão. Se Daniela gosta de mim, não gosta de mim. Se Filipe gosta de mim, não gosta de mim. Cara feia, rico. Problema. Eu vim porque tem uma mesa aqui, eu estou naquele banco. Amém. E eu tenho que estar aqui junto para a glória de Deus. Amém? Amém. A irmã Daniela é a serra. Amém? Eu sou a tábua. Mas está bem.
Glória a Deus. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Pronto, não tem jeito. Sem cruz não tem igreja. E sem igreja não tem reino. Por isso que qualquer reunião é algo maligno. Amém. Vai mais alto. E na hora que recebe do pai, tem uma voz tão grossa, tão alta. Vai lá, vai lá. Tem vezes que é profeta. Eu sei quem é adolescente. Vai não. Assim, terrível coisa é cair na mão de Deus. Não vou nem comentar lá. Contudo, em breve dos primeiros dias em que reconhecei a humanidade, suportaste de uma grande salvação. Algumas vezes foste expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes oficiaste ao cidadão da forma toda atingida. Porque não somente vós compadecestes encarcerado, como também recebestes com alegria os conquistas dos vossos irmãos crentes. Pois estáveis convictos superiores e puro coração. Pois dela a grandiosa galardão, liberdade contra o Deus e necessidade de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente e plenamente. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem tirar mais justo liberar pela fé, contudo retroceder, e a alma nos agradará bem. Nós, entretanto, não somos guerreiros para a perdição, mas ricos de fé e salvos sem engano. Pronto, irmão. Por favor, em casa, leiam esse capítulo agora sobre uma nova revelação. Amém? Agora eu queria perguntar, há alguém aqui que não tem Cristo ainda como seu Senhor e Salvador? Alguém que não é crente que está em nosso meio? Não tem. Tem alguém que quer se reconciliar nesta manhã? Reconciliar com quem? Com Cristo. Amém? E também com a igreja. Se você quer se reconciliar, vem à frente para nós orarmos com você. Amém? Está na hora, essa é a sua hora. E eu termino aqui agradecendo aos irmãos pela paciência. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Quem aqui veio se reconciliar? Amém. Como é o seu nome? Hilda. Seja bem-vinda, Hilda. Eu sou Carlos, seu irmão. Tá bem? Deus te abençoe. Henrique, você pode vir aqui, meu filho? Para nós orarmos pela Hilda. Amém. Hilda, você não precisa mais para a relação do pecador, porque primeiro você veio, não é isso? Você recebeu a Cristo como seu Senhor, agora você precisa dele dizer: Senhor, me perdoe, eu quero voltar para ti e ter comunhão contigo. Amém? Os irmãos presbíteros vão orar por você. Vamos orar, irmão Carlos. Sim. Tem mais alguém? Tem a namorada do nosso irmão Bruno, eu esqueci o nome, perdoe-me mais. Larissa. Sim, porque já não veio, Bruno. Aceitar o Senhor. Isso, venha confirmar. Aqui diante dos homens. Amém. É Larissa, né? Rapaz, esse nome é lindo, o nome da minha filha. Amém. Toda Larissa é bonita. Amém. Larissa, você veio a Cristo por causa do nome ou por causa de Jesus? Amém. Você vai ficar com Jesus só enquanto você estiver no mundo. Amém. Desculpa fazer essas perguntas, porque eu sou assim meio chatinho, né? Porque é bom, domingo ele mata tudo. Não é da cruz. Mas eu amo. Vamos então orar? Larissa recebeu Cristo, irmão. Amém. Cadê a festa? Amém. Aplausos para Jesus. Você nem imagina que a decisão que você fez por Cristo é a mais importante desta vida. Amém. Jesus é sempre e será o melhor que pode te acontecer. Verdade. Amém? Amém. Já aconteceu, você já recebeu Cristo.
Amém? Agora você está apenas testificando diante dessa pessoa. E parte da igreja, isso aqui é uma partezinha da igreja. A igreja são milhões e milhões e milhões e milhões. São bilhões nessa terra. Amém? Você agora faz parte desta grande família. Amém. Conte com esse pessoal aí. Aí tudo aí não é perfeito não. Tudo aí é pecador salvo pela graça de Deus. Amém. Você sabia que aqui na igreja é a carpintaria de Jesus de Nazaré. Qualquer coisa torta que você tiver, conserta. Amém. Passa a cruz, é maravilha. Seja bem-vinda. Viu? Esse pessoal é maravilhoso e tudo, mas tem chulé. Esse pessoal tem chulé, tem mau hálito. É tudo gente igual a você. Agora, todo mundo apaixonado por Jesus. Amém. Que você seja uma apaixonada pelo Senhor Jesus. Amém. Está vendo, querido? Deus te abençoe. Viu? E Hilda, né? Veio se reconciliar. Dizer, Jesus, me perdoe, eu quero continuar, eu quero tomar minha cruz, quero ir para a glória. É isso aí, Hilda? Larissa, um abraço. Seja bem-vinda ao corpo de Cristo. E você também, Hilda, essa casa aqui, não é esse prédio não, essa casa aqui, o pessoal que está aqui te ama. Amém. Eu, no amor de Jesus. Amém. Seja bem-vinda. Vamos orar por você. Amém. Vou apresentar os seus pastores, esse daqui, aquele dali, aquele barriguinho assim. Tem gordinho também na igreja, graças a Deus. Aquele magrinho ali, slim, tá? Esses irmãos todos aqui amam vocês. Amém. E vai cuidar de vocês. Amém. Amém. Amém? Por favor. Ora aí. Larissa e nossa, Larissa e Hilda. eu queria, por gentileza, que vocês repetissem essa oração Amém. diante da igreja, Larissa. o que nós iremos fazer aqui juntos. Amém. Amém, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu confesso, Senhor, Confesso, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, toda a minha alma, de todo o meu entendimento. todo o meu entendimento. Nesse momento, Neste momento, eu quebro todo e qualquer pacto que eu mesmo fiz, com conhecimento ou sem conhecimento, ou se meus pais fizeram sobre minha vida, eu quebro agora, em nome de em nome do Senhor Em nome do Jesus. Senhor Jesus. Confesso o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. E confesso diante da Assembleia. Agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, te damos graças pela vida de Larissa e de Hilda. Amém. Amém. Elas pertencem a Ti, Senhor. Amém. Queremos pedir, somos um coração do Teu Filho. Amém. Que todo pacto seja quebrado. Amém. Seja repreendido. Amém. Seja desfeito. Amém. E vá à falência. Amém. E agora o pacto com Jesus Cristo e seu Amém, sangue Senhor. seja eterno. Amém. Oh, meu Pai, começa a trabalhar nessas vidas. Amém. Até levá-las para a glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Larissa te pertence. Amém. Hilda é tua. Amém. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Por isso te aplaudimos. Amém. Bendito seja o teu nome. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmão. Podem sentar, queridos. Sejam bem-vindas ao corpo de Cristo. Amém. A festa no céu. Amém. Final da reunião, Pedro. Final da reunião. Amém. Irmãos, vou ser breve aqui nos avisos. A gente avançou um pouquinho aqui no horário. Mas essa semana as reuniões serão na casa de Genilson e nossa irmã Érica, a linha Brans. Se algum irmão tiver alguma necessidade de transporte, carona, só é nos informar para que a gente juntos possa estar ajustando. O intuito é que todos nós possamos estar nas reuniões como vimos essa manhã. Precisamos estar juntos nas reuniões do Senhor. A limpeza do local vai estar comigo e com o nosso irmão Gessé. E, irmãos, eu quero mais uma vez aqui lembrar a vocês, as irmãs têm preparado aí com tanto carinho uma programação que é costume nosso sempre fazer no período entre outubro e setembro, né? Que é o evento das crianças. O intuito é de podermos estar juntos, nos alegrarmos com os nossos pequeninos. E as irmãs sentiram assim no Senhor e nós também de fazermos ali no Rolf Park. É uma programação bem bacana e a gente quer incentivar que a igreja possa estar ofertando para esses fins.
E sabemos que alguns pais aqui têm muitos filhos, graças a Deus por isso, filhos é a herança do Senhor, e nem sempre estão com condições de poder pagar de todos os filhos. Então incentivamos a Assembleia que possa assim abraçar uma criança, né, pagando o ingresso. Ou pode fazer via gasofilácio. A condução para lá já está resolvida. Nosso irmão Manel ofertou o ônibus, Henrique vai estar dirigindo. Aí tem que orar. Então, irmãos, duas coisas é preciso. Primeiro é que os pais procurem nossa irmã Mônica e nossa irmã Clarissa e dê os nomes e digam como podem pagar daqui até lá, ou se podem pagar. Rapidinho, gente, só para não dispersar. O ingresso, os adultos também são convidados aí, né? Cada um paga a sua e a amizade continua. Então vamos lá. Os adultos, o custo é de R$57. As crianças pagam R$42 e os idosos, olha, né? R$28,50 para você. Cadê ele? Pois é, R$28,50. A partir de 60 anos paga R$28,50. Então vamos lá. A criança de 1 metro, João não paga, graças a Deus, a 12 anos paga R$42. Então aqueles que tiverem menos de 12 anos. Mas se tiver uma grande quantidade, tipo assim, uma escola, uma quantidade de sala de aula não tem abatimento. As irmãs tentaram ver isso, Dani, mas ainda não conseguimos não. Então a gente precisa desses valores para que a gente possa se programar. Não é só a questão do ingresso em si. Lá vai ter o almoço e o lanche, tudo lá paga. Não pode nem levar água. Pode entrar com alimento. Não pode entrar com alimento. Então as irmãs vão estipular um valor, né, para que os pais possam se programar. Um conselho que a gente dá, como ainda tem 2 meses, não é isso? Já dá para fazer já a programação, tirar um valor semanal e pagando, para não deixar para cima da hora, porque a gente sabe que tudo para cima da hora se torna mais caro. Então é isso, irmãos. Qualquer dúvida, procure nossa irmã Mônica, nossa irmã Clarissa, que elas estão aí para esclarecer. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Vai, tô bem. Padre, fique com Jesus. Amém. Senhor, Alan, você quer falar uma coisa? Amém. Senhor, damos graças a Ti mais uma vez nesta manhã de hoje. Queremos agradecer pelo rico partilho do pão que tivemos, pela palavra que foi ministrada. Amém. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Queremos agradecer pela vida das irmãs que aceitaram o Senhor. Que o Senhor as fortaleça em Cristo Jesus. Amém. Nós nos alegramos em nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos, por gentileza, empilhem as cadeiras aqui no cantinho para nos ajudar. Amém. As duas guias das duas irmãs. Sim, amém. Vamos colocar nossas irmãs. Sabe?
então minha colega falou assim, ela tá com nunca falta. Eu falei, meu amor, só Jesus sabe do dia da manhã. Vai pra mim ser com diabetes, com dor de cabeça. Aí eu dei um remedinho, agora no mês tá Tô querendo descer por aqui, tá sabendo direto. Eu vou pra casa com a direto. Ah, então pronto. Viu que vocês vão pra casa pra mim, fica na paz. Obrigado. João, cadê meu Mac? Vou ver com o Simone aqui. Você me deve o Mac, Você foi pra casa de Clary? Foi pra casa de Clary. Eu vou estar trabalhando hoje, né? É quarta no Zerinho. E esse bebê que eu molhei. Que blusa é essa? Que blusa fashion é essa? É a blusa ao pai ali. Que negócio fashion é esse? É uma camisa assim, todo de marca. Todo marcado. Toquitito, dá vontade de apertar assim. Morder, O chupa-bico não conhece. Olha, até o sapato. Sapato de... Que roupa é essa? Tudo bom? Já fez. Parece um pai um pouco, né? Ela está é da mãe que faz com a mãe. Meu Deus, é cara de dano. Olha, olha, até isso aqui. Até minha madeira de outra. Cadê sua neta? Faltou a corrente da enorme, minha faltou só a corrente de ouro, porque ela tem a pulseira de ouro. A blusa toda fecha, a calça, ele sapato de homem, só falta a corrente aqui agora. A corrente de ouro no percurso aqui. Todo. É quietinho, ele não é de bicho. Ele tá vendo as caras estranhas. Ele tava dormindo agora. Me ferrou. Não para. Para não. Tem cara de que Ele tem mais de já fez um ano já. Fez um ano ano passado. rapidinho na barriga, né? A minha vai fazer isso outra, mas de uma dia desse eu mandei pro diabo, até que me tomar banho, já arrastar, pra fazer um dia. Esse é o mesmo Aqui, João. não fala. Certo? Paz, tudo bom? É daqui? A primeira vez que veio, nunca vi. Não, eu sou mãe do sogra do filho de Mônica. Ah, tá. Seja bem-vinda, viu? Tá bom. É mãe Eu sou, da mulher do filho de Mônica. Sim. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. tenta ajudar Você vai casar o menino levantar. Eu vou ver aqui, Ju. Deixa eu ver quanto é que tá dando aqui, viu? Eu esqueci, minha filha, foi minha carteira dentro da minha mochila. Eita! Aí eu falei, Ainda peraí, tá peraí, gravando, eu não peraí. acredito. O que, menina?